Gravando, então, mais uma vez, bem-vindos a mais uma aula de Geografia Física. Nosso assunto de hoje é Geologia Geral. Sintam-se à vontade para me interromper a qualquer momento, seja no chat, vou ficar de olho no chat, ou pode abrir áudio também, não tem problema. Vou até aumentar o volume aqui. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer algum comentário, lembrar de alguma situação da vida que tenha a ver com alguma coisa que eu esteja falando, sintam-se à vontade para falar, tá bom? Legal que a nossa aula até seja um bate-papo. Então vamos lá, começando Geologia Geral, a gente vai falar de estrutura da Terra, tempo geológico, placas tectônicas, eu adoro esse assunto. Então talvez eu me empolgue, não estranhe. Então vamos lá. Primeiro, geologia. O que é, então, geologia? Geologia é a ciência que estuda a origem, história e evolução do planeta Terra. Deixa eu pegar meu marcador aqui, que eu sempre esqueço. Do grego geo, que significa terra, né? O mesmo geo de geografia. Geografia é justamente o estudo da Terra, né? Do planeta, as suas relações e tudo, como a gente já disse. Então, do grego geo, que é terra, e logia, que é o estudo. Então, o estudo do planeta mesmo, né? No caso da geologia, a gente estuda o planeta de uma forma diferente que a gente vai estudar na geografia. A geografia a gente vai estudar as relações que acontecem, né? O que o ser humano tem a ver com o que está acontecendo no planeta, certo? E na geologia, não. A geologia vai estudar estritamente o planeta Terra, as rochas que formam o planeta Terra. A gente fala que a geologia é a ciência das rochas, né? Também pode ser entendida como a ciência que estuda as rochas, sua composição, suas propriedades, que vai estudar a Terra como um objeto, digamos assim, tá bom? E aí, para começar, então, a gente tem que falar da estrutura interna do planeta Terra. Nosso planeta redondinho aí, na verdade, ele é um geóide, né? Ele não é uma esfera tão perfeitinha, mas a gente pode dizer que o nosso planeta é redondo. E ele tem diferentes camadas. Ele não é um planeta oco por dentro, né? Que nem lá no filme da Era do Gelo 3, eu acho, que mostrava que tinham dinossauros vivendo debaixo da Terra. Tem dinossauros debaixo da Terra, a gente vai falar sobre como eles chegaram lá, mas eles não estão vivendo lá, eles estão mortos, mortinhos da Silva, e alguns viraram até petróleo já. Porque não é oco debaixo da Terra. A gente tem alguma coisa, mas o que a gente tem debaixo da superfície do nosso planeta? A gente tem essas diferentes camadas. A gente tem a crosta, que é essa camadinha mais fina em torno do nosso planeta, do lado de fora, que é onde a gente está. A gente está fora do planeta, né? Então a gente está sobre a crosta terrestre, que é a camadinha mais fina ali de todas as camadas internas do nosso planeta. A crosta é a mais superficial e é a mais fina. Depois a gente tem o manto, que a gente divide em manto superior e manto inferior. E a gente tem o núcleo, que a gente divide em núcleo interno e núcleo externo. Essas são as camadas. Né? Elas são concêntricas, uma dentro da outra, com diferentes espessuras e características físicas e composições químicas. Então, elas são quimicamente e fisicamente diferentes umas das outras. E é assim que a gente identifica onde começa uma e onde termina a outra, pelas suas características físicas e químicas. Beleza? Então, a crosta, ela tem aproximadamente 60 quilômetros de espessura. Ela é bem rígida, né? As rochas que compõem o nosso planeta, né? São rochas mesmo. Então, ela é bem rígida. Ela é formada por... Ih, caramba, essa apresentação também é maluca, ela vai ficar passando sozinha, eu vou ter que ficar voltando, mas não reparem, não. Então, ela é bem rígida, a crosta, tá vendo? Formada principalmente por silício, alumínio e magnésio, e aí a gente divide ela em dois tipos, que é uma parte que é formada mais por silício e alumínio e outra formada mais por silício e magnésio. A gente chama de cial e cima, já vamos falar deles no próximo slide, mas essa é a crosta. E olha só, né, a diferença. A crosta, eu falei para vocês que ela tem aproximadamente 60 quilômetros de espessura, enquanto o manto, que é a próxima camada, tem aproximadamente 4.600 quilômetros de espessura. Olha a diferença. A Alissa perguntando se a lava dos vulcões são dos dois tipos de manto. Sim. Aliás, não. É do manto superior, principalmente, porque é o manto que está mais próximo da crosta. Então, é dali que vem a lava do vulcão. A gente vai falar um pouquinho dela também. Mas como é a que está mais próxima, vem dali. Porque olha a espessura do manto. Para vir alguma coisa de lá do manto inferior,
ia ter que atravessar uma distância muito maior e atravessar o manto superior. Então, faz muito mais sentido que venha da camada do manto que está mais próxima ali da crosta. Então, o manto tem 4.600 quilômetros de espessura. Ele tem aproximadamente 80% do volume do planeta, compreende, né? 80% do volume do nosso planeta. A temperatura lá chega a 4.000 graus Celsius e ele é formado por magma, o magma dos vulcões, que a Alissa perguntou. Magma, a gente chama ele de magma quando ele está dentro da Terra e a gente chama de lava quando ele sai para fora da crosta. Aí a gente começa a chamar ele de lava, mas é basicamente a mesma coisa, tá bom? E o núcleo, que é a camada mais interna do nosso planeta, ele tem aproximadamente 1.700 quilômetros de espessura, menos aí do que o manto, então, né, mais reduzidinho. Na verdade, aí seria de diâmetro, né? Ou de raio, na verdade. De raio, mais ou menos 1.700 quilômetros de raio, porque se a gente imaginar que ele é redondo, né? E a temperatura lá chega na casa dos 6.000 graus Celsius, ou seja, é muito quente. Ele é formado por níquel e ferro, a gente chama lá de NiF, e ele é extremamente denso, tá? E ele gira lá, fica, teoricamente, ele fica meio que se movimentando, girando lá, e isso tem tudo a ver com o magnetismo do nosso planeta, o ferro do núcleo da Terra, né? Tem tudo a ver com o magnetismo do nosso planeta, com o movimento de rotação também tem relação. Inclusive, vou recomendar um filme para vocês, que é O Núcleo. Lá no final dos slides está lá o nome e a capinha dele. É um filme já antigo, mas se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam O Núcleo. E a história do filme é o núcleo da Terra parou e começa a ter um monte de consequência, e aí vai uma equipe tentando chegar ao núcleo da Terra para fazer ele girar de volta, né? E essa imagenzinha aqui, ela tá justamente para a gente fazer uma comparação. Eu falei que a crosta é a camada mais fininha, mais externa, mais fininha, depois a gente tem o manto e o núcleo, e dá para a gente comparar bastante com um ovo, né? É como se o planeta Terra fosse um ovo, em que a crosta é a casca, bem fininha, quando a gente quebra o ovo, não é? A casca do ovo é bem fininha, depois a gente tem a clara, e a gema, é como se a gema fosse o núcleo, a clara fosse o manto e a casca fosse a crosta. É mais ou menos essa proporção dentro do nosso planeta também. Uma camada bem fininha por fora e as outras duas camadas ocupando a maior parte lá dentro do planeta. Beleza? Então, por isso essa comparação. Brisa super monstra aqui agora, mas eu acho tão bonita essa analogia de que, né, o ovo é o começo da vida e a nossa planeta parece um ovo e é cheio de vida e tô brisando pra caramba, mas eu acho uma comparação muito bonita. Então vamos seguir antes que eu comece a falar aí de cristais e energia e tudo. Bom, a estrutura interna da Terra, então, se a gente cortasse um pedaço aí da Terra como uma fatia de bolo, a gente teria mais ou menos isso aqui. A crosta lá em cima, que a gente também pode chamar de litosfera. Lito é outra palavra, que aí eu já não lembro se é do grego ou do romano, que significa rocha, né? Rochoso mesmo. Então, a gente tem a litosfera. A crosta também pode ser chamada de litosfera. Em alguns lugares, se vocês virem falar, litosfera, está falando da crosta terrestre, beleza? E aí, aqui, crosta, manto e núcleo. O manto a gente também pode chamar de mesosfera, meso de meio mesmo, né? Por isso, porque ele está no meio entre a crosta e o núcleo, então mesosfera. E o núcleo, que é a endosfera, que é o que está mais dentro. Endo é dentro, tá? A gente vai ver depois forças exógenas e forças endógenas. Endo é sempre algo que significa dentro, tá? O mesmo vale para sistema endócrino do nosso corpo, tá? A ligação, a etimologia da palavra é a mesma. E aí o núcleo a gente divide em núcleo externo e núcleo interno. A astenosfera seria a parte do manto superior, tá? Então, ela está logo abaixo da litosfera, vejam, ela é justamente essa partezinha superior aqui do manto, né? E por que que ele é diferente? Aqui, esse lado aqui, que tem crosta, manto e núcleo, simplesmente,
São uma classificação da estrutura interna do planeta de acordo com aspectos químicos. Então, quimicamente, a gente divide assim. Eita, minha bateria está acabando. Já pensou se o computador desliga e eu deixo vocês falando sozinhos? Espera aí. Pronto, voltei. Tudo certo aí? Beleza. Então, vamos lá. Desse lado aqui, a gente tem a divisão de acordo com os aspectos químicos. Então, se a gente for dividir a estrutura interna da Terra em características químicas, a gente vai dividir em 3, crosta, manto e núcleo. E essa classificação aqui é segundo aspectos físicos, que é a rigidez de cada camada e a força de cada uma. Por isso que a gente tem essa divisão em astenosfera e mesosfera. Porque a astenosfera seria o que a gente chama lá de manto superior, tá? Ela é fisicamente diferente do restante do manto. Ela é uma camada mais plástica, enquanto que o restante do manto é mais rígido, assim como a crosta. É uma camada mais plástica. O que significa esse plástico? É como se ela fosse mais maleável, né? O plástico não é maleável, a gente consegue, né, mexer ele conforme ele está quente, principalmente, né? Então, ela é uma camada mais maleável. E tem aquele aspecto justamente do magma e da lava do vulcão. Por isso que é daí que vem a lava, né? Que sai a lava do vulcão, que a gente vai falar um pouco mais sobre lava também, beleza? E aí, a crosta, lá na camada que importa pra gente, que é a camada que a gente vive, então é a que a gente vai falar sempre. A gente vai falar da crosta, porque é o que está mais próximo. Ela é dividida em 2 tipos, que é a crosta, olha só, o oceano, tá vendo? Vocês percebem como ela fica mais fininha aqui onde tem oceano e mais grossinha, mais larga aqui onde a gente não tem oceano? Primeiro que é essa diferença, porque que a gente tem continentes e oceanos, né? Porque que a gente tem áreas do planeta que são submersas e outras não. Mas elas também são diferentes por causa do tipo de material, o tipo de elementos químicos que são principais ali na composição delas. Lembra aquilo que eu falei? Silício, alumínio e magnésio? Na crosta oceânica, a gente vai ter mais silício e alumínio. Enquanto que na crosta continental, a gente divide entre crosta continental e crosta oceânica, a gente vai ter mais silício e magnésio. Um elemento vai fazer com que a crosta seja mais... Ai, fica passando sozinho. Um elemento vai fazer com que a crosta seja mais densa ou mais leve do que o outro. Então, na crosta oceânica, a gente tem uma composição mais leve, aliás, mais densa, por isso que ela fica mais pesada e fica mais no fundo, dá para a gente entender mais ou menos assim, enquanto na crosta continental a gente tem elementos que vão deixar ela mais leve, então ela consegue subir mais, crescer mais para cima, como se fosse um fermento, digamos assim. Então, a gente tem essa diferença entre crosta oceânica e crosta continental. Isso vai servir para a gente vai ver isso nas próximas aulas, para a gente identificar, por exemplo, tipos de ilha. Algumas ilhas, a gente vê que a formação lá do chão daquela ilha, ela tem mais característica de crosta continental, ou ela tem mais característica de crosta oceânica. E aí a gente consegue saber a origem geológica dessa ilha, por exemplo. Tá bom? E com isso também, claro, a gente consegue prospectar que tipo de minerais a gente consegue ter em cada lugar também, né? E assim por diante. Então, crosta oceânica e crosta continental, beleza? Bom, continuando falando aí da estrutura interna do planeta. Bom, as sondagens mais profundas a gente viu lá no outro slide, deixa eu voltar, que a crosta, ela tem aproximadamente, a crosta no geral, tá? Em média, ela tem aproximadamente 60 quilômetros de espessura, tá? Provavelmente aí no continente, que é onde a crosta é mais espessa, né? Então, 60 quilômetros. Só que as sondagens mais profundas já realizadas alcançaram no máximo 12 quilômetros de profundidade, ou seja, quase nada. Nunca se conseguiu, não se há relatos de alguém que já tenha conseguido cavar
mais do que 12 quilômetros de profundidade. Beleza? A gente tem minas com profundíssimas. Não sei se vocês já viram a história, que acho que você deve ser muito nova para se lembrar, mas há alguns anos atrás teve um caso de alguns mineiros que ficaram presos numa mina lá no Chile. 33 mineiros, a mina soterrou a entrada dela ficou soterrada e eles ficaram presos a coisa de, sei lá, 8 quilômetros de profundidade, não me lembro agora, talvez seja muito isso, mas eles ficaram presos em profundidades altíssimas, né? Digamos assim. Então a gente tem um filme sobre isso, acho que chama Os 33, inclusive tem até o Rodrigo Santoro no filme, pelo menos o que eu assisti, porque eu acho que tem mais de um, mas pelo menos o que eu assisti tinha inclusive o Rodrigo Santoro. É uma história bem legal, outro filme legal para vocês assistirem. E, enfim, tem minas que são muito profundas. O que eu quero dizer com isso? Tem minas que são muito profundas que eles cavam muito para retirar os minérios lá do fundo da crosta mesmo, né? Mas até hoje o máximo que você conseguiu cavar foi 12 quilômetros de profundidade, que foi cavado lá na Rússia. Bom, por que não tá indo? Então, já que só você conseguiu cavar 12, como é que a gente sabe que tem 60? E como é que a gente sabe o que, que tem depois da crosta se a gente nunca conseguiu cavar até o fim da crosta, né? Como é que a gente responde isso? E como é que a gente chegou, como é que os cientistas descobriram isso? Através de análise de meteoritos. Pela estrutura de meteoritos, a gente consegue traçar um paralelo de como que seria mais ou menos a estrutura da Terra, isso é bem legal, mas principalmente pelo estudo de terremotos e vulcões, a forma como eles são ativados, o que, que causa terremotos e vulcões, o estudo disso levou a essas conclusões de como que é a estrutura interna da Terra, e pela sismologia, que é a interpretação de ondas sísmicas. Essas duas rochinhas aqui são meteoritos, tá? Bem bonitinhos, né? Tem uns meteoritos tão legais, que agora tá tudo fechado, mas lá no Planetário de São Paulo tem uns meteoritos bem legais, tem uns que dá para você passar a mão e você sente um cheiro de ferro na sua mão fortíssimo, é bem legal. Mas é paralelo, né? E a sismologia, que é a ciência da interpretação dos sismos, né? Das ondas sísmicas, que são os tremores que acontecem aí na crosta terrestre. Estudando esses tremores e lançando ondas para atravessar o planeta, eles conseguiram ver que as ondas atravessam lugares com densidades diferentes, com características físicas diferentes, rigidezes diferentes. Então, a partir daí, foi se entendendo e compreendendo como que é a estrutura interna da Terra. E até hoje não aconteceu nada que dissesse, olha, acho que não era bem assim. Beleza? Então, isso é meio que consenso, porque ninguém conseguiu desmentir até hoje. Como é o caso de todas as teorias. Teorias são assim, né? Então, a estrutura interna da Terra, ela é mais uma teoria, porque ninguém nunca foi lá ver de fato, né? Bom, e aí como que é, então, a dinâmica interna do planeta Terra? Se a gente tem a crosta, a gente tem o manto, a gente tem o núcleo, e a gente tem coisas tremendo e coisas acontecendo o tempo inteiro dentro do planeta Terra, porque a gente tem uma dinâmica interna do planeta Terra. A gente tem dentro do nosso planeta as mesmas células de convecção que eu falei para vocês que a gente tem na nossa atmosfera. E isso é toda uma questão física da coisa, né? A gente tem o núcleo super quente e aqui fora da crosta a gente tem temperaturas frias, super frias, né? Se a gente for comparar com a temperatura interna do planeta Terra. Então a gente pode dizer que quanto mais para perto da crosta, quanto mais perto da superfície do planeta, mais frio vai ser, quanto mais para dentro, mais quente, certo? Até aí, beleza. E lembra aquilo, né? Da densidade dos materiais, conforme o calor, né? E vocês devem ter visto isso em física, se vocês não viram, vocês ainda vão ver, que é a mesma coisa que acontece na nossa atmosfera. Quando uma coisa ela tá quente, ela tende a ficar menos densa, e o que é menos denso sobe. Quando a coisa fica fria, ela fica mais densa e desce, certo? Dá para fazer interpretações, inclusive com o amor na nossa vida. Hoje eu estou muito filosófica, né?
Dá pra gente dizer que quando a gente tem o nosso coração aquecido, a gente se infla, né? Mas quando as coisas estão frias, sei lá, no nosso relacionamento, a, a gente fica triste, cai e desce, né? Então dá para fazer um paralelo com isso também. Eu tô super poética hoje, tô gostando disso. E com as células de convecção é isso que acontece. Dentro do nosso planeta isso acontece também. O material, o magma lá, tá lá perto do núcleo, ele fica quente, ele fica mais leve e sobe para perto da crosta. Quando ele chega perto da crosta, ele vai se resfriando, vai ficando mais denso e volta de novo para perto do núcleo. Aquilo do, né, a geologia aplicada a relacionamentos, exatamente. Então é aquilo de novo do o que é quente sobe, o que é frio desce, e isso vai fazendo esse movimento convectivo dentro aí do manto, né, do nosso planeta. O magma ali vai fazendo esse movimento circular, indo em direção à crosta, voltando em direção ao núcleo e fazendo esse movimento circular o tempo inteiro. E esse movimento, ele vai pressionando também a crosta. Conforme o magma quente vai subindo, ele vai empurrando a crosta para cima, certo? E é por isso que a gente tem diferentes altitudes na superfície do nosso planeta. Por isso que a gente, principalmente por isso que a gente tem topografia. Essa é a primeira causa, e a gente vai ver outras nas próximas aulas, de por que a gente tem diferença de relevo, montanhas e vales e depressões e tudo isso. O primeiro motivo é a dinâmica interna do nosso planeta. Esse magma que vai subindo e vai empurrando a crosta para cima, fazendo pressão nela. Isso a gente tem hotspots, que nem aqui, ó. A gente tem, às vezes, uma fissura, um buraco na crosta, um espaço por onde esse calor vai sair. E aí, onde esse calor sai, ou a gente vai ter um vulcão, ou a gente vai ter um geyser, né, que sai um vapor quente de dentro da Terra. Em alguns filmes a gente vê isso. Ou a gente vai ter, onde geralmente tem esses lugares que saem vapor de dentro da Terra, a gente tem até potencial para instalar usinas geotérmicas, e a gente vai falar também quando a gente falar de fontes de energia, vocês vão ver que a gente vai falar de usinas geotérmicas, que elas são? Elas aproveitam o calor de dentro da Terra, que sai por alguma fissura na crosta, justamente porque o magma está empurrando calor aí para cima e esse calor vai saindo. É como se a Terra fosse uma grande panela de pressão. E às vezes tem uma válvula de escape que essa pressão sai. Isso pode ser um vulcão, isso pode ser um geyser, enfim, principalmente vulcões. E aí a gente tem aí a superfície da crosta toda quebradinha, né? E nas divisões entre essas partes quebradas a gente tem várias coisas acontecendo. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas também. Justamente essa dinâmica aí. Eita, o que estão me chamando tanto aqui, gente? Peraí. Justamente essa dinâmica interna da Terra e o fato desse magma estar empurrando essa crosta aí para cima, a gente tem vários desdobramentos sobre isso, e um dos principais dele é a teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental é aquela teoria que diz que um dia foi tudo junto numa coisa só. Todos os continentes eram uma coisa só. Vocês já ouviram essa história em algum lugar? Tenho certeza que sim. A gente tinha lá a Pangeia e os continentes foram se dividindo. Se vocês nunca ouviram essa história, mas vocês já assistiram a Era do Gelo, tem lá, não lembro em qual deles, que o esquilinho coloca uma noz no chão e aí começa o chão todo a quebrar e mostra os continentes se separando e virando como é hoje, né? Isso é por causa da teoria da deriva continental, que é a teoria aí do Alfred Wegener, de 1910, segundo a qual os continentes que são menos densos do que a superfície dos oceanos deslizariam sobre um manto semilíquido que é mais denso do que ele. Então é como se os continentes estivessem flutuando e nadando por cima desse manto. Ela foi formulada a partir da observação de rochas, de fósseis e de outras evidências. E aí, segundo essa teoria, vocês estão vendo o gifzinho, né, com as coisas se separando? É tipo isso aí mesmo. Segundo essa teoria, a gente tinha primeiro um supercontinente, que era a Pangeia, e aí ele foi se fragmentando. Se fragmentou em dois, dando origem à Laurásia e à Gondwana, né? A Laurásia seria aqui a América do Norte, e a Eurásia, que é a Europa e a Ásia, ali. E depois foi se separando até a gente ter a configuração atual
dos continentes, como a gente vê, como a gente conhece hoje. Isso foi acontecendo, claro, ao longo de milhões de anos, e isso ainda está acontecendo. Ainda há estudos que comprovam que a África e a América do Sul continuam se separando cerca de 1 a 3 centímetros por ano. É muito pouco, né? 1 a 3 centímetros por ano, mas imagina isso ao longo de milhões de anos, né? Há até quem diga que, quem acredite que um dia os dois possam se encontrar do outro lado do planeta, né? Pode ser que sim, pode ser que não, porque às vezes as coisas mudam de direção. Eu tinha um vídeo para falar sobre isso, mas ele foi excluído do YouTube. Mas não quer dizer que para toda a eternidade as coisas vão acontecer na mesma direção. Elas podem mudar um pouco, tá? Mas elas continuam acontecendo. Só que é um processo que leva aí milhões de anos. E olha aí a teoria da deriva continental, evidências que mostram que um dia as coisas foram juntas mesmo, são, como eu disse lá, rochas, fósseis e outras evidências, né? Então, algumas das evidências são, por exemplo, fósseis, ó, fóssil desse carinha aqui, que eu não sei falar o nome, Sinognathus, um réptil terrestre do Triássico, de aproximadamente 3 metros. Foram encontrados fósseis dele tanto aqui, por toda essa faixa da América do Sul, quanto aqui na África. A mesma coisa essa outra plantinha aqui, ó. Essa plantinha do gênero das samambaias, que foram encontradas em todos os continentes, hoje localizados na parte sul do planeta e no sul da Índia. Então, ela foi encontrado fóssil dessa planta aqui na América do Sul, no sul da América do Sul, no sul da África, no sul da Índia, na Antártica, na Austrália, ou seja, são evidências que mostram que se a gente for juntando, né, a gente consegue juntar as coisas e perceber que fazia sentido que aquilo ali fosse junto. E uma outra evidência claríssima, e que é só a gente bater o olho e perceber, é como que o formato da América do Sul se encaixa aqui no formato da África, né? Parece que junta mesmo, né? Como se fosse um quebra-cabeça, que nem aqui, ó. Tá vendo como elas eram juntinhas e se separaram? E se a gente olha no mapa, a gente percebe que daria pra gente encaixar mesmo um no outro, né? Isso é bem legal. E assim, depois vão vindo outros estudos e outras evidências que vão comprovando. Por exemplo, a existência do pré-sal aqui na costa do Brasil, onde a gente tem o nosso carro forte para a extração de petróleo aqui no país. O pré-sal, ele é um, um ambiente, digamos assim, que foi formado geologicamente, e a única coisa, o que explica melhor a formação dele é justamente a separação da América do Sul da África. Conforme foi se separando, foi começando a acumular sedimentos ali, acumular camadas de sal, e formou o que a gente tem hoje de pré-sal, que é onde a gente retira grande parte do petróleo aqui no Brasil. Então, são evidências que vão só corroborando para essa teoria. E aí, né, só para vocês não esquecerem, o amor verdadeiro, a gente está super romântico nessa aula, eu nem tinha pensado nesse amor todo quando eu coloquei esse meme aí, mas o amor verdadeiro é como a evolução dos continentes, independente do tempo e da distância, sempre haverá algo de um no outro. Né? Olha que bonito, a gente está super romântico nessa aula. Nunca achei que a geologia poderia ser tão romântica. Vamos lá. E aí, uma teoria que decorre. Estou inspirada, pois é. Então vamos lá. Uma outra teoria que vem como consequência da teoria da deriva continental é a teoria da tectônica de placas, que é bem. Acordei apaixonada. Ai, pois é, quem me dera. Ai, ai. Então, teoria da tectônica de placas. Ela é lá da década de 60, desenvolvida a partir da teoria da deriva continental. Segundo essa teoria, a litosfera ela é toda fragmentada. A litosfera, lembra o que é a litosfera? A crosta terrestre. Ela é toda fragmentada, assim como a gente tem a fragmentação entre os continentes, a crosta também é toda fragmentada e divide-se em placas de diferentes tamanhos e formatos, que todas elas se unem como se fosse um quebra-cabeça na superfície do planeta Terra, tá? Não tem nenhum espaço da crosta que não tenha placa tectônica. A crosta ela é toda rachada e toda dividida. A dinâmica interna da Terra e o fato das placas se disporem sobre a astenosfera, aquela camada mais plástica, né? Mais maleável, faz com que essas placas também se movimentem. Né? E assim, a teoria das placas,
A teoria da tectônica de placas descreve o movimento dessas placas. Bom, o movimento que essas placas fazem, as forças atuantes entre elas e a ocorrência e distribuição de alguns fenômenos geológicos que a gente vai ver agora. Esse link está aqui, mas esse é aquele vídeo que eu falei que foi excluído do YouTube. Eu preciso tirar, mas lá no PDF eu já tirei. Bom, então, olha aí as placas tectônicas no nosso mapinha mundi. E as placas tectônicas, todo dividido em placas, né? Cada corzinha dessa, lembram nos mapas temáticos? A gente diferencia as coisas a partir de cores. Então, aqui as cores também estão servindo para a gente diferenciar as placas tectônicas. A América do Sul e o Brasil fica aqui, ó, na placa sul-americana. Por que que a gente não tem terremoto no Brasil? Não terremotos grandes, né? A gente tem, mas não terremotos grandes. Porque o Brasil está no meio de uma placa tectônica. A divisão das placas tectônicas explica o fato da gente não ter terremotos aqui. Justamente, Dania, as placas são a crosta dividida. A crosta toda rachada e dividida em pedaços, né? Que se encaixam um no outro, né? Como um grande quebra-cabeças. Mas é a crosta toda rachada e toda dividida, sim. E aí a gente tem aqui a nossa placa, a placa sul-americana. O Brasil, ele tá bem aqui, ó, praticamente no meio da placa sul-americana. E é justamente porque a gente está tão longe de um limite de placa que a gente tem um ambiente geológico tão estável. Quanto mais perto a gente estiver de um limite de placa, mais instável vai ser a nossa estrutura geológica, entende? Por quê? Porque as placas, elas estão ali se encostando e elas estão se movimentando, como a gente diz. Algumas estão passando sozinho. Algumas estão se encontrando, convergindo entre si, né? Se encontrando. Outras estão se afastando, divergindo. E outras estão uma raspando na outra, mais ou menos nesse sentido assim. Olha só, as setinhas, elas estão aqui justamente para indicar isso. A gente tem aqui a placa sul-americana e a placa africana, cada uma querendo ir para um lado, então elas estão se separando. A gente tem a placa sul-americana indo aqui para o oeste, né? Para a esquerda do mapa, para o oeste, e a placa de Nazca vindo aqui para leste, então elas estão se encontrando. Né? E aqui, por exemplo, a diferença da placa placa do Pacífico com a placa norte-americana, que elas estão indo cada uma numa direção, né? Um limite transformante. Veja, a gente tem placas se encontrando aqui na placa da Índia com a euroasiática. A gente tem placas se encontrando aqui também, Pacífico com a australiana, e placas se separando aqui. Então, elas estão cada uma indo numa direção, cada uma vai para o lado que quer, e aí elas estão se esbarrando ali, se estranhando. E por isso que onde a gente tem os limites de placas, a gente tem situações mais instáveis. Né? Quais que são os tipos de limites de placas? Então, a gente tem 3 tipos, eles podem ser divididos em 3, e eles são esses 3 aí. A gente classifica assim, ou as placas divergem, se separam, e a gente tem limites divergentes, né? Ou as placas convergem, elas se encontram, vão uma na direção da outra, então a gente tem um limite convergente, ou a gente tem um limite transformante, quando está cada uma indo para um lado, sem muito se estranhar, mas ainda assim a gente tem um limite de placa e alguma coisa acontecendo ali. São limites conservativos. O limite divergente a gente chama de zonas de expansão. Por que zonas de expansão? Porque se a gente tem 2 placas se separando, ela vai começar a abrir um buraco ali no meio. E se ela está abrindo um buraco, ela está dando espaço para o magma sair de lá de dentro do planeta. E formar novos pedaços de crosta, ou seja, expandir a crosta. Por isso, limites de expansão. A crosta está se tornando mais nova ali. Então, nesses limites divergentes, é onde a gente encontra as rochas mais recentes do nosso planeta, as rochas mais jovens, porque tem rocha se formando ali o tempo todo. Porque o que é a rocha que forma a crosta? Nada mais é do que o magma lá de dentro do planeta solidificado. Então, se a gente tem o magma saindo e resfriando, a gente vai ter novas rochas se formando. Por isso, zonas de expansão. O limite convergente, onde as 2 placas se encontram, a gente tem uma placa eliminando a outra, onde a gente tem a tal das zonas de subducção. O que é isso? Uma placa entra debaixo da outra e se destrói ali.
E a gente não chama de limite destrutivo, mas a gente chama de zonas de subducção. A placa está, é que eu não sei falar essa palavra, subido, mas ela está se destruindo ali conforme uma placa entra debaixo da outra, beleza? E a gente tem lugares no planeta em que isso está acontecendo, claro, e a gente tem consequências disso também. Olha aí, três tipos de limites de placa. O limite divergente, a gente tem aqui ó, um mergulhador no limite de placas da Islândia, as duas placas se separando e mais rochas se formando aqui embaixo, né? Então, temos, essa foto é muito bonita, né? Limite divergente de placas. O limite transformante, a gente tem a falha de Santo André ou falha de San Andreas, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Para quem curte videogame, GTA San Andreas tem a ver com essa localização. E tem um outro filme, super recomendo para vocês, que é Terremoto, a Falha de San Andreas, que é com o The Rock, o que eu acho o máximo. The Rock fazer um filme sobre geologia, né? Porque, né? Rock é rocha. E ele acontece explorando essa dinâmica dessa falha e os terremotos acontecendo aí por causa desse limite de placa tectônica. E o limite convergente, a subducção, que é o que ocorre no oeste da América do Sul, né? Se a gente vê lá no mapinha, aqui, ó, na costa do oeste da América do Sul, a gente tem duas placas se encontrando. E a gente tem isso aqui acontecendo. Uma placa entra debaixo da outra, uma placa entra debaixo da outra, e no que ela entra e se destrói e derrete lá no magma, ela gera uma atividade química, químico-física aqui, que vai fazer com que esse magma queira subir e a gente tenha a formação de vários vulcões. Ao longo de toda a costa da América do Sul, a gente tem a Cordilheira dos Andes, né? Uma cadeia de montanhas, montanhas que são formadas juntamente porque a gente tem placas se encontrando e coisas subindo. Quando a placa se encontra, a gente tem coisas subindo, né? Porque se duas placas estão se encontrando nesse material, tem que ir para algum lugar, então geralmente ele sobe. E geralmente em limites de placas, todo lugar na Terra que a gente tiver limite de placa convergente, a gente vai ter montanhas, tá? Porque a crosta tem que subir ali, porque tem duas coisas se encontrando. Faz sentido, né? Que nem um pedaço de papel assim, que eu empurro para o meio e ele sobe ou ele desce, enfim. Mas alguma coisa vai acontecer ali, naquele ponto. E é isso que a gente tem na Cordilheira dos Andes. E a Cordilheira dos Andes tem vários vulcões. Tem vulcão no Chile, tem vulcão no Equador, tem vulcão no Peru. Vários vulcões que eles estão ali justamente por causa dessa dinâmica de uma placa entrando debaixo da outra e sendo destruída e causando esse fuzuê aí no magma, beleza? Depois que você começa a ter um olhar geográfico sobre as coisas, qualquer coisa a gente vê geografia, né? Então eu achei esse meme aqui bem legal, que ele mostra justamente isso. Olha lá, a crosta continental e o manto, a crosta oceânica entrando debaixo da crosta continental e entrando lá para baixo do manto, e as outras camadas embaixo ali. A gente olha para o mar e pensa: caramba, olha, minhas toalhas se organizaram como a estrutura interna do planeta, né? Muito legal isso. Vocês vão acabar ficando assim também. E deixa eu ver o que a Graça está perguntando. Sim, em algum momento da existência da cordilheira ela foi menor do que o tamanho atual. Justamente, na verdade, há evidências de que ela continua crescendo, digamos assim, né? Ela continua aumentando bem aos poucos, claro, mas isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Nada no planeta é fixo. Nada. O nosso tempo na Terra é que é muito curto, né? O tempo da vida humana no planeta é que é muito curto. Então a gente vê as coisas como se elas fossem estáticas, mas na verdade elas não são. As coisas estão acontecendo e se movimentando o tempo todo. Os continentes estão se separando, as montanhas estão crescendo ou diminuindo, né, conforme a erosão. Então pode ser que tenha até um equilíbrio, ao mesmo tempo que ela sobe, ela ela diminui por causa da erosão. Vai começar o vídeo, né? Tá vendo? E só que a gente não vê, a gente não percebe, porque essas coisas, o tempo do planeta é muito longo, é muito lento, acontece ao longo de milhões de anos, e a gente vive tão pouco tempo que a gente não consegue perceber essas coisas acontecendo. O movimento convergente também forma vulcão? Sim, justamente isso. É justamente no movimento convergente
A gente tem vulcões se formando tanto no movimento convergente quanto no movimento divergente. Quando separa, abre espaço ali para o magma sair, a gente pode ter formação de vulcões, como a gente tem alguns vulcões no meio do Oceano Atlântico, ilhas vulcânicas, né? Mas a gente tem também no movimento convergente, duas placas se encontrando, que é justamente o que acontece aqui na zona de subducção. Então, a gente tem movimento vulcão tanto no limite convergente quanto no divergente. Já vou mostrar isso aqui para vocês. Aqui, ó. Só adiantando rapidinho, a gente já volto lá no vídeo. Esse mapa aqui também é o mapa do limite de placas, e ele está mostrando, ó, aonde que a gente tem vulcões e terremotos acontecendo. Olha como a gente tem muito mais vulcão e terremoto nos limites de placas, né? Porque são essas áreas mais instáveis do planeta. A gente tem vulcões acontecendo principalmente onde tem limites convergentes, como aqui e aqui, ó, né? E aí, principalmente onde a gente tem crosta oceânica se encontrando com crosta continental, mas a gente também tem vulcão, como nem aqui, ó, tem um pequenininho, mas deve ter mais aqui, onde a gente tem crosta limite com divergente, placa se separando, tá? Então, a questão é, onde a gente tem limite de placa, a chance de ter terremoto e vulcão é muito, muito, muito maior do que em qualquer outro lugar do planeta, beleza? Vou mostrar esse videozinho aqui para vocês. E agora, cadê? Tem hora que ele vai, tem hora que ele não vai. E aí, meu filho? Aquela hora apareceu. Deixa eu abrir o vídeo aqui. Espera aí. Só para mostrar para vocês. Ah, agora foi. Vamos lá. Será que vai carregar? Uhum. Olha lá, é doido. Tem hora que vai, tem hora que não vai. Espera aí, gente. Deu problemas técnicos. Deixa eu abrir ele fora. Uhum. Eu realmente achei que ia funcionar, senão eu já tinha deixado no esquema aqui pra gente não perder muito tempo. Nossa, tá tão lento. Bom, vou mostrando esse slide para vocês enquanto eu vou tentando abrir o vídeo aqui na outra tela. Então, a gente tem aí esse slide, ele é justamente para mostrar essa imagem, né? Para mostrar onde a gente tem limite de placa e os movimentos tectônicos, o que a gente tem de exemplos de coisas aí no nosso planeta acontecendo. Então, a gente tem aqui o Himalaia, que ele acontece ali no limite de placa convergente, duas placas se encontrando, e a gente tem a formação dos Himalaias, que é uma cordilheira de montanhas importantíssima no nosso planeta, que é o vídeo que eu estou tentando mostrar para vocês agora. A gente tem exemplos, né, os principais exemplos de coisas nos limites de placas, um limite transformante, a falha de San Andreas, lá do filme, que eu falei para vocês. A gente tem a Cordilheira dos Andes, também super importante, inclusive super importante até para a dinâmica climática da América do Sul, como um todo, né? A Cordilheira dos Andes afeta o clima aqui no estado de São Paulo, apesar de a gente estar tão longe, num limite de placas convergente. A gente tem a dorsal mesoatlântica, que é o limite de placas ali no meio do Oceano Atlântico,
num limite divergente de placa, duas placas se separando, dando espaço para sair mais coisa, e a gente tem uma cadeia de montanhas enorme dentro do oceano, no fundo do Oceano Atlântico. Inclusive, algumas ilhas ali do Oceano Atlântico, do meio do oceano, elas são justamente o topo dessas montanhazinhas, né? Ai, peraí, tá um vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui mesmo. Ah, agora sim, vamos lá. Peraí. Vai ter tudo a ver com esse slide. Nossa, tá difícil hoje. Olha lá. A Pangeia se separando. E olha a Índia indo. Tá aparecendo pra vocês, né? E se encontrando lá, ó, com a Ásia. E no que elas se encontram e se chocam, a gente tem crosta subindo e dando origem aí à Cordilheira dos Himalaias, essa cadeia de montanhas tão importante. Então, duas massas continentais se chocam, convergem, né? Se encontram e a crosta sobe dando origem a uma cadeia de montanhas. É o que acontece aí nos Himalaias, é o que acontece também na América do Sul, aqui com a Cordilheira dos Andes, aqui, limite de placa convergente, limite de placa convergente aqui nos Himalaias, tá? A gente também tem limite de placa convergente aqui nas Filipinas, só que aí a gente tem formação de vulcões, né? Como a gente não tem continente encontrando, a gente tem duas placas se encontrando no oceano, a gente tem formação de ilhas, ilhas vulcânicas, vulcões e formação de ilhas vulcânicas. A gente tem o Rift Valley aqui da África num limite divergente, a placa se separando no meio de um continente. E aí a gente tem um vale gigantesco, uma área bem rebaixada, bem interessante também, vamos ver um pouco disso. E assim por diante. Deixa eu ver o que a Ali está falando aqui. Foi crescendo aos poucos, justamente. Imagina que esse vídeo que eu mostrei, ele está acelerado é, milhões de vezes. É que é só para ser didático mesmo. Mas isso foi acontecendo bem aos poucos. As coisas foram se encontrando bem aos poucos e se juntando, e o Himalaia foi crescendo bem aos poucos. Assim como a Cordilheira dos Andes. No tempo geológico, um tempo que a gente não consegue nem ver, né? No tempo da nossa vida humana. Então, foi ao longo de milhões e milhões de anos. Isso que no vídeo mostrou em alguns, na verdade, aconteceu em milhões e milhões de anos, beleza? O vídeo é só para ser didático mesmo e ser bonito e impressionante, né? Então, onde a gente tem limite de placa, a gente tem coisas acontecendo, fenômenos geológicos, é, montanhas crescendo centímetrozinhos e tal, ou a gente tem terremotos ou vulcões, beleza? As placas oceânica e continental, claro, tanto porque, deixa eu ver um negócio aqui. Placa oceânica e continental, deixa eu voltar lá para mostrar. Uhum. Placa oceânica e placa continental, que na verdade a gente chama de crosta oceânica e crosta continental. Porque se a gente for ver lá as placas tectônicas, elas não são muito divididas em placa que é só no oceano e placa que é só no continente. Geralmente elas pegam o continente e pegam o oceano também. Só que a gente tem a crosta diferente, né? Sob o oceano tem o que a gente chama de crosta oceânica. E sob os continentes a gente tem o que a gente chama de crosta continental. Elas têm características físicas e químicas diferentes, densidades diferentes, né? E é justamente porque elas têm essas características físicas e químicas diferentes que a gente tem, por exemplo, aquela questão da subducção, né? Uma placa entrando debaixo da outra e fazendo com que ela derreta, né? Que é aqui, no caso, uma placa, uma crosta, um pedaço de crosta oceânica derretendo debaixo de um pedaço de crosta continental.
E onde a gente tem essa coisa, isso acontecendo, a gente tem formação de vulcões, principalmente, né? Como eu falei para vocês, ao longo da cadeia dos Himalaias, ao longo da cadeia da Cordilheira dos Andes. Mas vejam só que aqui nos Andes, onde a gente tem duas placas se encontrando, mas são duas placas, uma oceânica, estou me enrolando, duas placas se encontrando, mas uma é crosta oceânica e a outra é crosta continental, a gente tem formação de vulcões. Mas olha aqui na divisa da placa da Índia com a euroasiática, que a gente tem crosta continental se encontrando com crosta continental. A gente não tem vulcões, a gente só tem terremotos, percebe? Como a gente tem um monte de vulcão nesse limite convergente, mas nesse outro limite convergente a gente praticamente não tem vulcão, porque as características das placas são diferentes num limite e em outro. Aqui a gente tem crosta oceânica se encontrando com crosta continental, e aqui a gente tem crosta continental, aqui, né, o continente ali da Índia, digamos assim, se encontrando com outra parte de crosta continental. Deu para entender? Ficou um pouco mais claro ou ficou mais confuso? Espero que não tenha ficado tão confuso. Mas as duas, o que difere as duas, crosta continental e crosta oceânica? É justamente se elas são compostas por mais alumínio ou por mais magnésio. Isso vai fazer com que a densidade delas seja diferente e, consequentemente, com que a espessura delas seja diferente. Crosta oceânica com crosta oceânica são duas partes de espessura fina se encontrando. É por isso que a gente não tem grandes coisas na paisagem acontecendo, como é o caso aqui das Filipinas. Oceano com oceano se encontrando. No caso dos Himalaias, a gente tem continente com continente. Então, a gente vai ter uma coisa muito mais robusta, que é os Himalaias. No caso dos Andes, a gente vai ter o Andes, que é super robusto também, mas a gente tem placa, crosta oceânica encontrando com continental. Então, é uma coisa diferente do que acontece nos Himalaias e também diferente do que acontece nas Filipinas. E aí a gente tem a formação de vulcões. Beleza? Eu acho que a gente para por aqui, porque já deu, né? E aí, semana que vem, a gente continua falando de terremotos e vulcões. E aí, a gente vai falar sobre rochas também, formação de rochas, evolução de rochas. Beleza? Eu vou colocar o material lá no Classroom, colocar a aula, colocar os slides. E eu vou colocar uma porrada de vídeos. Na verdade, eu já coloquei, já deixei lá separado um monte de vídeo. Tem alguns que não vão fazer sentido porque a gente ainda não falou do assunto. Mas tem um monte de vídeo, assistam o que der. Beleza? Vários videozinhos legais para vocês verem. As zonas de subducção, sim. Gente, quem quiser ir saindo para se preparar para a próxima aula, não tem problema. Eu vou responder o que é a zona de subducção, mas se vocês precisarem sair, tudo bem. Beleza? A zona de subducção, Sabrina, vamos lá. A zona de subducção, ela é justamente onde a gente tem uma crosta sendo engolida por outra. No limite convergente, duas placas se encontrando, a gente vai ter destruição de crosta. Eu que agradeço a presença de vocês. Então, no limite convergente, a gente vai ter destruição de crosta. Mas as zonas de subducção, como que acontece essa destruição? A gente tem uma crosta de um lado entrando debaixo da outra. Assim, que nem no desenho das toalhas lá. Um entrando debaixo do outro. E é aí que está a zona de subducção. Ela entra debaixo e acaba sendo destruída lá debaixo da outra porque ela derrete lá embaixo. Ela entra em contato com magma quente, a rocha que forma toda aquela crosta vai começar a derreter de volta. E é aí que a gente tem as zonas de subducção. Elas são destruídas dessa forma, derretendo lá debaixo da outra crosta. Ficou um pouco mais claro? Beleza. Então, gente, é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem me chamar. Sim, subducção acontece sempre onde a gente tem encontro de crosta continental com crosta oceânica. Justamente por causa disso, dessa diferença de densidade delas. Vai ter uma reação maluca ali, que é essa subducção. Beleza? Eu que agradeço a presença de todos vocês. Semana que vem a gente fala das minhas pedras, sem energia ou com energia. E é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês na aula.
Bons estudos, boas aulas e qualquer coisa, chama aí, tá? Chama no WhatsApp, chama lá no Classroom, como vocês preferirem. Estou à disposição, beleza? Que bom que você gosta, eu também gosto muito de dar aula para vocês. É isso, gente. Eu vou interromper a gravação.